A atenção é o processo do cérebro fundamental para que a partir dela a gente leve consciência para as coisas. E segundo a neurociência, a nossa próxima revolução, a nossa próxima evolução se dará a partir do comportamento, a partir da nossa tomada de consciência em relação ao comportamento humano, para que a gente refine cada vez mais o nosso comportamento nas relações interpessoais e em toda a dinâmica social que a gente vive. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal, onde eu falo bastante sobre desenvolvimento humano com foco em respiração consciente. Eu me chamo Ade Leão, sou instrutora de meditação e performance e esta é a Chandra, como vocês puderam ver, não é, Chandra? Dá um oizinho pra câmera. Eu tenho duas gatas, então não repare se você vê ou ouvir alguma coisa a respeito, certo? Se você já conhece este canal, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e amigas e assine também para que você receba sempre as notificações dos vídeos que forem vindo por aqui, beleza? Eu tenho trazido conteúdos voltados a vários temas, desenvolvimento humano, como eu já disse aqui, respiração e ansiedade, respiração na performance esportiva, respiração bucal, a importância da respiração nasal. E hoje, mais especificamente, eu vou falar desta técnica em especial e do porquê que é tão importante a gente entender que ela é fundamental para esse nosso processo de desenvolvimento, para essa evolução para o qual estamos caminhando. Eu acredito realmente que se a gente não entender que muitos dos processos evolutivos estão em nós, estão dentro e não fora, se a gente não começar a buscar essa tomada de consciência em relação a pequenas mudanças, pequenos ajustes na nossa maneira de lidar com o corpo e de lidar com a nossa mente, pouco vai se caminhar no sentido dessa evolução. E é por isso também que eu acredito que ensinar as pessoas a respirar é importante. Imagina que nós nascemos como todos os animais, mamíferos, Homo sapiens, né? Os Homo sapiens ainda são mais evoluídos, né? Mas as espécies menos evoluídas que nós tinham uma vida praticamente biológica. Nasciam, cresciam, se reproduziam e morriam, certo? Essa foi a dinâmica na qual a gente surgiu também. E a partir desta dinâmica, nós desenvolvemos padrões cognitivos que foram nos preparando para essa dinâmica, que foram nos preparando para um estilo de sobrevivência pré-histórico, ancestral, no qual a gente tem dois mecanismos principais, que é um mecanismo de luta e fuga e um mecanismo de segurança. Então, quando a gente vivia no tempo das cavernas, funcionou muito bem e foi muito importante a gente ter um instinto de sobrevivência para quando a gente se deparasse com um predador, nós tivéssemos atribuições físicas e mudanças fisiológicas diretas para lidar com esta situação. E isso também em relação aos sentimentos, as emoções que fazem parte disso. No vídeo onde eu falei sobre a ansiedade, eu desenvolvi bastante essa relação do quão os nossos padrões emocionais, eles são primitivos. E são primitivos porque nós somos uma espécie que desenvolveu esses padrões desde a pré-história, desde o momento em que lidávamos com situações mesmo onde o importante era a luta e fuga. Então, a partir do desenvolvimento e da maturação desses sentimentos primitivos, nós evoluímos. Nós hoje vivemos numa sociedade mais complexa, nós temos relações interpessoais em diversas frentes e não dá mais para você se comportar, para nós nos comportarmos de modo a querer lutar ou fugir quando o predador não é mais um tigre, um urso, um leão que vai te devorar, mas quando você imagina que a sua namorada te olhou feio num determinado domingo de manhã, quando você leva uma bronca do seu chefe, quando você tem uma reunião importante na qual você vai participar. Então, essas outras situações, elas também nos remetem a esses sentimentos primitivos. E lidar com elas é diferente do que lidar com o urso na caverna. Mas muitas vezes a gente ainda se comporta como se estivéssemos lidando com o urso na caverna. A gente é tomado pelo medo.
E muitas vezes as reações fisiológicas podem nos dominar se nós não tivermos consciência sobre elas. E é aí que entra a respiração. Nós respiramos desde o início das nossas vidas, né? A respiração também é uma atividade primitiva, regida pelo sistema nervoso autônomo, bem na região do tronco cerebral, onde o hipotálamo também é uma glândula que comunica do cérebro para o corpo inteiro as reações fisiológicas que acontecem a partir dessa respiração também. Quando você leva consciência para sua respiração, você passa de uma atividade autônoma, primitiva e instintiva para uma atividade racional, que conecta o teu cérebro a uma outra região de maior discernimento, percepção, que é o córtex pré-frontal. Portanto, você sai de uma atividade extremamente autônoma, inconsciente, para uma atividade consciente. A respiração consciente faz com que você tenha maior percepção daquilo que muitas vezes a gente não para entender e para perceber. Por isso que dizem que a respiração consciente, ela quebra a barreira do que muitas vezes a gente não tinha antes observado. Se você, por exemplo, sofre de ansiedade, você começa, quando treina a respiração consciente, a ter maiores sinais e percepções físicas do teu corpo quando aquele estado começa a acontecer. E aí você me pergunta, Ade, mas então a respiração consciente reduz a ansiedade? Sim. A respiração consciente, ela atua como um gerenciador biológico de todos os nossos estados mentais e emocionais, porque ela regula e trabalha em sintonia perfeita com o nosso batimento cardíaco. E aí a gente vai para uma conversa sobre ritmo biológico e eu vou chegar aí. Mas vamos antes voltar para o tempo das cavernas, em que falávamos disso, do quão primitivos somos em alguns aspectos da nossa experiência humana e o quanto esses comportamentos ainda estão inerentes em nós, mesmo a nossa dinâmica social mudando da forma que mudou. Não estamos mais nas cavernas, não corremos mais o perigo de antes. Talvez outros perigos, mas não o de antes. Então, como adaptar o nosso comportamento? Como desenvolvê-lo de modo que ele seja favorável a este momento, certo? Porque da forma como estávamos agindo, da forma como primitivamente a gente reage, a gente é dominado por essas sensações, talvez não esteja funcionando tanto, né? Visto o índice enorme de pessoas com ansiedade, com depressão, com até mesmo doenças mentais, por conta dessa falta de clareza e de consciência de como viver neste mundo, que é um mundo onde corremos uma corrida de Fórmula 1, e não apenas uma caminhada ao ar livre. E desenvolver esses comportamentos, levar consciência sobre eles é fundamental. Se você tem uma consciência respiratória, você tem a oportunidade de ter uma consciência emocional e uma consciência sobre todos os teus padrões comportamentais. E voltando para o exemplo da ansiedade, voltando para o exemplo onde falamos e chegamos em ritmo biológico, pensa que o coração, ele tem um ritmo e tudo na natureza tem um ritmo. Nós somos parte da natureza. Nós estamos vivendo neste meio ambiente e apesar de muitas vezes nos desconectarmos dele, nós somos natureza em essência. E pode perceber como tudo na natureza tem um ritmo, né? E nós também temos um ritmo. E o que dita o nosso ritmo biológico são os batimentos cardíacos, é o coração. E o nosso coração, os nossos batimentos cardíacos, o nosso ritmo biológico de vida, ele não é o mesmo que o ritmo dessa vida que vemos ao nosso redor, dessa vida que hoje estamos vivenciando, experienciando, né? Com muitas demandas, muita correria, muitas informações. Ao desconhecer uma forma de nos adaptarmos de maneira favorável, a gente vai se adaptando do jeito que dá. E ao se adaptar do jeito que dá, a gente se encurta, a gente se encolhe, porque o tempo é tão pequeno para a gente focar em nós, na nossa qualidade de vida. Muita gente nem tem essa possibilidade. A gente se encurta inteiro para caber nesse mundo, para caber nessa rotina louca. E ao nos encurtarmos, a nossa respiração se encurta. Por isso que você vê aí muita gente
que quase não respira. Isso é muito real, no sentido de entrar em sintonia com um mundo que também não respira. Mas nós somos energia pura. Nós precisamos dessa energia para viver. E se nós não a temos, a gente fica doente. E é isso que tem adoecido, que tem levado muita gente a diversos distúrbios emocionais e mentais também. Portanto, se você tem um coração que recebe uma mensagem cerebral de que você está em perigo, ele começa a bater mais forte. Ele começa a bater mais forte e essa batida do coração acelerada muda todo o teu padrão físico, o teu padrão emocional, psicológico. E aí você deixa esse estado de medo se expandir e se ampliar para o corpo inteiro. Quando você tem a consciência respiratória bem definida e um treino fundamental para a estabilidade do teu corpo e das tuas emoções, do teu padrão cognitivo, você percebe que essas alterações fisiológicas acontecem, você considera que elas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo você fala, opa, só um instante, eu vou respirar de uma forma mais estável, ritmada, profunda. Então, apesar de chegar uma mensagem no teu cérebro dizendo assim, oba, tudo bom, licença, tá acontecendo um estado de alerta, aqui a gente precisa acelerar, O cérebro vai dizer, opa, não, tá aqui, ó, o coração tá batendo devagar, não tem nada acontecendo não, tá tudo bem. É exatamente isso que a gente faz quando a gente tem uma respiração consciente e atua com ela em estados de estresse. A gente manda uma mensagem contrária àquilo que o nosso corpo em primeira mão reage. Porque a gente estabiliza os batimentos cardíacos, a gente regula essa variabilidade de batimentos cardíacos. E quando isso acontece, o nosso corpo paralisa esse estado de medo que quer se ampliar. A gente não deixa isso acontecer. Olha o poder que existe nisso. Então, respirar de forma consciente também é subjugar o nosso próprio instinto. Você sabia que naturalmente a gente teria a capacidade de ficar sem respirar por até 4 minutos? Pois é. A gente tem um volume de oxigênio grande nos nossos pulmões, né? Os nossos pulmões, eles são grandes, eles são gigantes aqui, né? Cabem cerca de 5 litros, volume morto ali de 150 ml. Quando a gente respira de forma mais profunda, a gente tem uma capacidade ainda maior, a gente consegue dobrar essa capacidade. Então, numa inspiração profunda, a gente poderia ficar até 4 minutos sem respirar. Mas o nosso instinto de sobrevivência foi tão desenvolvido para chegarmos até aqui e nós temos vários neurotransmissores espalhados pelo corpo que a um determinado ponto da nossa retenção com ar, o corpo começa a transmitir uma mensagem desses neurotransmissores de que precisamos de energia, precisamos de oxigênio, porque estamos entrando num estado de perigo, porque não estamos respirando naturalmente. Então, isso mostra o quão essa atividade primitiva, emocional, é forte em nós. E hoje, o que acontece muito é que ela tem tomado o controle das nossas atitudes, ela tem tomado o controle das nossas vidas. E podemos atuar com elas para que elas não tomem o controle, mas que a gente tenha uma maior gestão sobre esse lado instintivo, para que a gente leve consciência, tanto para as nossas reações, quanto para os nossos condicionamentos. E isso influencia diretamente na forma como podemos viver com menos estresse, apesar da vida que levamos, e também com menos ansiedade. É por isso que os treinos de ritmo respiratório são tão importantes, porque você começa a regular pausas com ar, pausas sem ar, e entender o quanto isso altera o teu padrão cognitivo, porque isso acontece de fato, a gente tem essa alteração. Sem contar a respiração nasal que a gente começa a recuperar pelo simples fato da gente treinar isso. Esse é um outro fator que está muito relacionado com doenças hoje. Cerca de 40% das pessoas do mundo respiram pela boca. Isso também é um grande problema. Ao respirar pela boca, a gente leva menos oxigênio para dentro do corpo. A gente leva um ar de péssima qualidade para os nossos pulmões. E que, a partir desse ar que chega, ele não consegue ser totalmente absorvido em termos energéticos. Então, o quão a gente muda, né, o nosso corpo pelo simples fato da gente respirar, o quão isso não está relacionado também com tantas outras questões, com tantas outras problemáticas da modernidade.
Tem uma outra questão ligada ao nosso estado de luta e fuga, que são esses estados muito característicos nossos e que regem muitos dos nossos comportamentos e das nossas reações no mundo. É que pensa que o fato da gente estar com o sistema nervoso simpático toda hora ativo é como se a gente estivesse o tempo todo vivendo no estado de alerta real. E talvez seja isso que esteja acontecendo. E quando você está num estado de alerta, é como se o teu corpo estivesse dizendo assim: olha, não dá tempo de fazer uma digestão legal agora, tá bom? Porque a gente tem que correr ou fugir. Não dá tempo de você ter um sono de qualidade. Não dá tempo de você ter uma relação sexual, um prazer com mais qualidade, porque você tem que correr ou fugir. Olha que louco! A gente está o tempo todo no estado de luta e fuga e deixando de viver coisas que são prioritárias no momento de estabilidade. E isso também pode estar relacionado com muitas funções vitais não estarem acontecendo de uma forma correta. Nos nossos pulmões, nós temos muito mais inervações ligadas ao sistema nervoso parasimpático. Por isso que o simples fato de você, por exemplo, parar agora comigo e fazer assim, isso por si só já muda tudo. Porque o simples fato de você levar essa pequena consciência, ainda que você não tenha um grande desenvolvimento muscular em relação à respiração, mas essa pequena consciência já muda o teu estado físico e o teu estado mental e emocional, porque existem, como eu disse, muito mais inervações parasimpáticas ligadas a esse estado de estabilidade do corpo, nos pulmões, do que esse estado de alerta. Quando a gente está em estado de alerta, até a respiração é mais curta, porque teoricamente, a partir dos nossos estados primitivos que nos trouxeram até aqui e que são importantes, mas que podemos mudar, não é também o momento, quando você está em luta e fuga, de respirar profundamente, É o momento de levar sangue para os grandes músculos, dilatar a pupila e fugir ou correr de fato. E quando a gente tem a oportunidade de vivenciar e controlar uma respiração mais profunda, a gente também atua sobre gânglios e nervos, por exemplo, o nervo vago, o nervo frênico. O nervo frênico, ele termina no diafragma. Ele também obedece comandos do cérebro que regulam esse estado de maior segurança e tranquilidade, serenidade, estabilidade também, como eu gosto de chamar. E quando você está nesse estado de estabilidade, você pode fazer uma boa digestão. É nesse momento que você tem a capacidade de vivenciar com mais qualidade um prazer sexual. Esse momento que você pode de fato descansar, que você pode de fato ter uma boa noite de sono, um sono restaurador, que é a função primordial do sono hoje e sempre. Então percebe como a respiração está muito associada com todas essas funções do nosso corpo. E isso para te mostrar que ela é muito vital e que ela é muito fisiológica também, ela é muito ligada a processos químicos, cerebrais, biológicos do nosso corpo e que isso tem uma relação direta com nossos estados primitivos de ação e reação. Mas quando a gente avança no treinamento respiratório, a gente ganha a oportunidade de tomar consciência sobre determinados padrões e condicionamentos, a gente ganha a oportunidade de mudar isso e a gente ganha também a oportunidade de direcionar para onde a gente quer. Os treinos respiratórios, quando eles avançam, eles se tornam o que a gente chama, a partir das técnicas ancestrais que a gente usa, de pranayama. E quando você faz pranayama, quando você tem a oportunidade de vivenciar essa energia mais sutil, que a ciência acredita que pode ser uma energia eletromagnética, mas até hoje não se tem estudos muito concretos acerca disso. Realmente esse é um conhecimento milenar, um conhecimento que a filosofia oriental tem com bastante embasamento, a partir de tudo que os mestres e discípulos de mais de 5.000 anos registraram nos livros, mas que a ciência ainda não alcançou de uma forma mais concreta. E talvez não alcance, porque esse conhecimento realmente é algo que talvez não tenha uma explicação de fato em caráter científico, mas a gente tem analogias que a gente consegue fazer.
Porque quando a gente fala de pranayama, a gente fala de prana, a gente fala de bioenergia, e a gente fala desse caráter sutil da respiração. E é com ele também que temos esse ganho de vitalidade, que conseguimos atuar com a mentalização em determinadas regiões do corpo e que nos fazem trazer efeitos também muito importantes e favoráveis para o nosso nível de disposição, para as nossas funções vitais mais básicas e também para as nossas técnicas de meditação, para as técnicas de concentração profunda, onde você atua com a respiração consciente para começar, sublima essas sensações externas e se conecta com um fator mais intuitivo. Você ganha espaço mental para deixar fluir pensamentos, sensações que muitas vezes estavam ali, num patamar de consciência que quando a gente está muito conectado com o que está fora, a gente não tem a capacidade de alcançar. Por isso que algumas pessoas costumam dizer que o autoconhecimento, ela não está disponível aos dispersos. E por isso que antes mesmo de chegar nesse papo, a gente fala de treino de presença. É muito louco a gente pensar que a gente tem que treinar a presença. A gente está vivo, a gente está aqui, eu tô aqui falando com você, me relacionando com essa câmera, para que essa mensagem chegue até você no YouTube. Você tá me assistindo, daqui a pouco você vai fazer qualquer outra coisa. E mesmo assim, a gente não tá presente muitas das vezes. É muito louco a gente pensar como que isso acontece e como que isso é real. Porque eu mostrei num vídeo anterior que uma pesquisa de Harvard mostrou e comprovou que nós temos uma atenção menor do que a de um peixinho dourado, cara. Um peixinho dourado, velho. Ele consegue ficar mais tempo focado numa coisa do que a gente. Porque ao mesmo tempo em que a gente evoluiu, a gente se desenvolveu e a gente adaptou a natureza para o nosso desenvolvimento, a gente esqueceu de se adaptar também para ele. Então é como se nós também estivéssemos nos destruindo, né? Acabando com poderes que temos e que podem muitas vezes ser a solução para problemas e para questões que hoje acabam levando o ser humano a estados deprimentes. A gente se desconecta do nosso corpo, a gente se desconecta dos nossos pensamentos e desse momento que vivenciamos. Eu tenho uma professora chamada Renata Coura que ela fala que o fator imaginação é algo que mudou muito para nós em termos de evolução. Foi graças à nossa imaginação que a gente teve a capacidade de pensar além do aqui e agora e de desenvolver grupos, de criar moedas, de criar leis, de encontrar soluções para questões imediatas no determinado momento das nossas vidas. Foi a imaginação que criou o telefone, foi a imaginação que criou os países, a política, as leis, a ética. Então nós devemos muito à imaginação, o nosso fator evolutivo. Nós devemos muito a essa capacidade de criar histórias, o fato de estarmos aqui hoje. Porém, a imaginação também pode nos levar à destruição, se nós não sabemos lidar com ela. Porque a partir da imaginação, a gente pode criar uma série de abobrinhas na cabeça e ir na onda dessas abobrinhas e embarcar na onda do medo, embarcar na onda da ansiedade, embarcar na onda do estado de alerta profundo e isso também destruir a nossa existência. E olha então a importância da gente aprender a lidar e se conectar melhor com isso. Quando a gente desenvolve os treinos de pranayama, a gente começa a imaginar luzes, a gente começa a imaginar a energia no nosso corpo, buscando minimamente levar a atenção e levar consciência para essa energia sutil que permeia todo o nosso corpo físico denso. Essa energia eletromagnética que está presente em nós. Quando você tem uma emoção, tal como tristeza, raiva, essa emoção ela tem uma eletricidade ali, porque ela está conectando vários neurônios e criando mecanismos cerebrais que reagem fisiologicamente no teu corpo de alguma forma. Então, isso é uma energia sutil. Eu gosto de entender e muitas vezes refletir o quão é diferente uma energia eletromagnética de medo e uma energia eletromagnética de amor. E quais reações fisiológicas são efetivas no nosso corpo quando a gente observa elas acontecendo. Qual delas é a mais favorável? Certamente,
uma energia sutil ligada ao amor, ligada ao carinho, à compaixão, à empatia, à conexão. Isso é tão fundamental e importante da gente perceber, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas elas não querem ouvir sobre isso. E eu tenho a impressão também às vezes que as pessoas elas não conseguem entender que isso não é mais uma questão de misticismo. Enfim, isso é uma questão real, a ciência já comprova a importância de a gente perceber o valor das nossas emoções e de toda essa consciência energética que está em nós. Para além da energia biológica, bioquímica, existe algo pairando ao redor da gente que também vibra junto e que também está ligado com os nossos pensamentos, que está ligado ao teu poder de mentalizar aquilo que você quer e de se conectar com aquela tua realidade que você quer vivenciar, que você quer perceber e de muitas vezes a partir dessa conexão e desse sentimento, pelo simples fato de você imaginar, o teu cérebro começa a buscar soluções para que você atraia isso. Quem desenvolve melhor esse tipo de papo são teóricos ligados à lei da atração, ligados a temas como prosperidade, riqueza. E isso tem muito a ver com o fato de você entender os poderes de desenvolvimento mental, de meditação e de direcionar o teu pensamento para buscar o tempo todo sentimentos e percepções, pensamentos, sensações favoráveis àquilo que você busca e deseja. Porque é óbvio que se você estiver vibrando no medo e na dor o tempo todo, isso vai mudar o teu padrão fisiológico, isso vai mudar a tua aparência. E quando você vibra no amor, quando você vibra na empatia, na alegria, na felicidade, isso além de quimicamente também mudar o teu corpo, né? Isso também muda o teu aspecto vital. Isso muda a tua vibração energética. Eu não tô aqui falando de coisas que não existem. E é muito importante que você entenda isso quando você pensa em desenvolver treinos respiratórios que possam te trazer qualidade de vida. Porque é sobre você realmente ganhar poder sobre tudo aquilo que você pensa e imagina. E ganhar poder para mudar estados fisiológicos, emocionais quando eles acontecem, para que eles não te dominem, para que isso não faça com que você tenha atitudes impulsivas perante a tua vida. Porque hoje, muitas vezes o urso que te amedronta é o teu chefe. O tigre que quer te devorar é o teu namorado, a tua namorada. E você não tem por que reagir a isso de uma forma agressiva, você não tem por que reagir a isso da maneira como reagíamos há tantos anos atrás. Por isso que a neurociência acredita que a revolução do homem nos próximos anos será a partir do comportamento. E é por isso também que é importante a gente perceber a respiração como uma ferramenta de poder. É por isso que eu foco nela como objeto de estudo e como missão de vida para que mais e mais pessoas possam conhecer a si mesmas e ter esta pequena consciência como algo que vai mudar as nossas vidas em todos esses aspectos que eu falei aqui, no aspecto de saúde física, de saúde e clareza emocional, de saúde mental, de desenvolvimento cognitivo, para você ter mais criatividade, para você dormir melhor, porque você entende que você deve estabilizar e priorizar um sistema nervoso ao invés de outro. Então, é um conhecimento que ele envolve todos esses aspectos, entende? E que está à nossa disposição, é de graça. E sabe por que a gente muitas vezes esquece a importância disso tudo? Porque a gente está no capitalismo e o ar, ele é de graça, né? Ele ainda é de graça, ele está aqui à nossa disposição. E a gente, né, tá valorizando muito mais aí o que é comprado, né? Ok, faz parte do nosso sistema econômico, tá tudo bem, não tô criticando isso, mas isso tá à nossa disposição, isso tá aqui para ser usado. Então que a gente possa aprender a usar, que a gente possa ter esta ferramenta. E beleza, se essa ferramenta não funcionou, ok, ir buscar outras formas também de resolução de problemas, mas a ideia também é que a gente possa ter isso à mão, mesmo quando a gente não tem problema, né? Mesmo quando a gente está bem, a gente está melhor.
E mesmo quando você, por exemplo, é um atleta, uma atleta, e quer apenas impulsionar seus resultados numa determinada modalidade e ter a capacidade de gerar uma potência muito maior em todos os níveis naquela modalidade, pelo simples fato de você aprender a controlar a respiração e com ela ter acesso a padrões e condicionamentos que podem controlar a sua mente, podem te direcionar para resultados que você mais busca e quer. Esse vídeo foi mais um desabafo, é um vídeo onde eu mais coloco ideias que me vêm à cabeça de tudo que eu tenho estudado. A partir disso eu vou aqui falando, eu ligo a câmera e vou falando, e eu gostaria que você me dissesse se tudo que eu disse faz sentido pra você, se isso tem uma relação com o que você tá buscando. E eu espero que sim, porque esse canal é voltado para ajudar pessoas na direção das suas melhores vidas, da sua melhor qualidade de vida, de bem-estar. Eu acredito muito que isso é fundamental pra gente, eu quero poder partilhar disso com as pessoas também. Então me fala aqui se tudo isso que eu trouxe, se tudo isso que eu falei faz sentido pra você. O que mais que você gostaria de entender sobre respiração consciente? O que mais que você busca nesse aspecto? Você acha que ela é importante? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. É um tema que eu gosto muito de conversar, de trocar. Então vamos juntos desenvolver essa ideia e cada vez mais expandir consciência na direção dessa nossa evolução comportamental, para que minimamente a gente consiga melhorar as coisas para todos e todas nós e para o futuro das nossas gerações. Não esquece de curtir, assinar o canal e compartilhar com teus amigos e amigas. Um beijo!